Olá, sejam bem-vindos ao Lion Academy. Nós estamos na série sobre a igreja profética. Estamos entendendo como é que funciona a igreja profética e também como tem sido a história da The Lion Prophetic Church. Hoje nós vamos iniciar aqui um segundo bloco, uma segunda parte. Vamos falar um pouco mais sobre as escrituras e os fundamentos que sustentam aqui nós como igreja e também entendendo a igreja profética. Quais são as passagens, os versículos, os conceitos que nos norteiam, porque a igreja profética, ela leva adiante a palavra, ela anuncia e revela futuro, destino. Nós estamos aprendendo com o G e aprendemos com ele sobre a história da igreja, sobre os conceitos básicos, sobre a vida dos profetas. E hoje eu quero iniciar aqui com vocês e falar um pouquinho mais sobre o nosso Deus, o Deus processual, Deus de ciclos, Deus que inicia projetos e sonhos, e como nós estamos vivendo isso, cada um aqui espiritualmente falando, nesse contexto da realidade humana. Então, eu quero começar aqui com vocês, trazendo alguns versículos que vão embasar a nossa conversa. Então, uma pergunta de início aqui para nós. O que anda acontecendo com a igreja? Você já parou para pensar nisso? Você que está acompanhando ou começou a acompanhar agora as nossas aulas, você já parou para pensar o que anda acontecendo com a igreja, com a humanidade, com a realidade humana? Pensando aí em tudo que nós temos acompanhado, sejam notícias boas, sejam notícias ruins. Então, você já se fez essa pergunta? O que acontece? Por que as coisas estão do jeito que estão? E eu posso dizer para vocês que a palavra de Deus traz respostas para nós, do que espiritualmente se passa e, consequentemente, na realidade, nos nossos dias, nos noticiários, o que anda acontecendo com o mundo. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho mais sobre esse nosso Deus que age por processos e que está conduzindo a história. Jesus, ele cura um cego. Vamos começar por aqui, Marcos 8, 22 ou 26. Depois, Jesus e os discípulos chegaram ao povoado de Betsaida. Algumas pessoas trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Ele pegou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Então cuspiu, passou a saliva nos olhos do homem, pôs a mão sobre ele e perguntou: "Você está vendo alguma coisa?" O homem olhou e disse: "Vejo pessoas, elas parecem árvores, mas estão andando." Jesus pôs outra vez as mãos sobre os olhos dele. Dessa vez, o cego olhou firme e ficou curado. Aí começou a ver tudo muito bem. Em seguida, Jesus mandou o homem para casa e ordenou: "Não volte para o povoado." Olha que interessante. Aqui a gente vê um processo de cura na vida deste homem, deste cego. Jesus colocou a mão sobre ele, mas ele fez isso uma segunda vez. De primeiro momento, ele via as pessoas como árvores. Depois ele passou a ver perfeitamente. Será que Jesus errou? Será que faltou poder? Será que foi isso? Eu acredito que não, né? Nós estamos falando aqui sobre uma cura miraculosa, mas processual. Jesus colocou a mão outra vez. Isso fala muito sobre o coração do nosso Deus. E ele nos deixa lição sobre isso aqui. Eu quero deixar aqui também outro exemplo. Paulo falando sobre a visão embaçada e o estilo de vida de maturidade. 1 Coríntios 13, do 11 ao 12. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. O que agora vemos é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Então, olha só, Paulo nos ensina que o entendimento, a compreensão é como um espelho embaçado. E o nosso entendimento, ele vai se tornando gradual. Nós estamos crescendo e caminhando em compreensão da realidade, das coisas espirituais e em maturidade também. Então, isso nos ensina
também sobre o agir processual de Deus nas nossas vidas. Nós temos também a passagem de Gênesis 1, quando o Senhor cria todas as coisas. Eu acho que é o exemplo assim, mais marcante para nós. O Senhor age por meio de um processo da criação. Ele faz por etapas, no primeiro dia, o segundo dia, até o sexto, sendo que no sétimo há descanso. Algo também que é muito importante para nós. Por quê? Porque o descanso, não sei se você já parou para pensar nisso, mas o descanso está dentro do processo produtivo. Então, quando nós negligenciamos, e nós vamos falar muito sobre isso ainda, quando nós negligenciamos o descanso, nós também estamos negligenciando o processo produtivo, o trabalho, aquilo que está dentro aí de uma construção de processos. Paulo também fala sobre o processo do cristão. Está lá em Filipenses 1, versículo 6. Eu estou plenamente convicto de que aquele que iniciou boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, o que nós entendemos aqui? Que existe um processo acontecendo nas nossas vidas. Neste exato momento, agora que você está aqui comigo, estudando a palavra de Deus, você está num processo com o Senhor. Meu Deus, Carol, como assim? Pois é, vamos entender que processo é esse? Então, antes de mais nada, nós precisamos entender a partir das Escrituras, como igreja profética, como corpo de Cristo, que algo está acontecendo na humanidade e que há um destino, um caminho. As coisas não estão paradas, elas não estão estagnadas e, digo mais, não estão fora do controle de Deus. As coisas não estão degringoladas como aparentemente a gente acha e vê na realidade. Guerras, rumores de guerras, doenças, calamidades, essas coisas que estão acontecendo. Por mais que a gente não compreenda as suas razões, os seus porquês, elas estão cumprindo e estão dentro de um propósito, dentro de um processo que se passa na humanidade. Então, quais são as respostas para isso? Para onde nós estamos indo? Vamos nos situar na caminhada? Vamos entender do macro, porque aí a gente consegue vir para as nossas vidas pessoais, espiritualmente falando. Qual é a visão do todo? E eu quero trazer para você 2 pontos com relação a essa visão macro da humanidade, espiritualmente falando. Primeiro de tudo, o que está acontecendo nesse exato momento? O que se passa no mundo espiritual? O que se passa nesse ambiente que a gente não enxerga com os olhos, mas que profundamente nos afeta? Nós estamos num processo de santificação. O povo de Deus está sendo preparado para as bodas do Cordeiro. Isso aqui a gente não pode esquecer de forma alguma, nem se distrair. O Deus Criador determinou, guarde isso. O Deus Criador, Ele determinou uma caminhada, um destino, uma história foi traçada para toda a humanidade. Toda a criação segue um curso. E os seres humanos estão caminhando para um ponto crucial, o grande dia do Senhor, como os profetas revelam. Então, quando nós, como igreja profética, nós anunciamos o coração de Deus, quando nós estamos nesse ofício profético, nós não podemos de forma alguma desassociar uma verdade tão profunda quanto essa, que nós estamos indo para um grande dia D. E se nós olharmos para as Escrituras, se nós olharmos para os livros dos profetas, nós vamos ter aí essa revelação, gente, de milhares de anos atrás, de que existe um dia onde o Senhor virá, retornará e resolverá todas as questões. Ela já foi resolvida em Cristo, mas há uma consumação e uma concretização, uma plenitude do que Jesus realizou na cruz. Olha só, Apocalipse 19, do 7 ao 9. Fiquemos alegres e felizes, louvemos a sua glória,
porque chegou a hora da festa de casamento do Cordeiro, e a noiva já se preparou para recebê-lo. A ela foi dado linho finíssimo, linho brilhante e puro para se vestir. O linho são as boas ações do povo de Deus. Então o anjo me disse: escreva isto: felizes os que foram convidados para a festa de casamento do Cordeiro. E o anjo disse ainda: são essas as verdadeiras palavras de Deus. Colossenses 2, 16 ao 17 diz assim: portanto, que ninguém faça para vocês leis sobre o que devem comer ou beber, ou sobre os dias dos santos e a festa da lua nova e o sábado. Tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá. A realidade é Cristo. Olha só quão profundo isso é para nós. Porque aqui está a resposta. Nossa, Carol, mas que coisa... É simples, né? É simples. Mas é profundo, gente. As coisas espirituais, elas são bem simples, mas elas norteiam em profundidade e explicam toda a complexidade da realidade humana. Então, olha só, a nossa realidade é Cristo. O que isso quer dizer? Significa que a história humana, ela é explicada pela história de Cristo. Todas as histórias, o ser humano querendo ou não, conscientemente ou não, todas as histórias humanas, sejam inventadas ou não, elas são histórias e sombras de uma história central e primordial, fundamental, que norteia a realidade humana, que é a história de Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus com a humanidade. Então, se nós queremos entender e queremos ensinar sobre estas coisas, quando nós falamos sobre as mazelas humanas, quando nós ensinamos e queremos compreensão das coisas que estão passando, aonde nós vamos obter respostas? Nós vamos, primeiramente, entender como a realidade se organiza dentro dessa história, de que a humanidade está num processo e num destino profético, um apontamento para uma boda de casamento, a bodas do Cordeiro está sendo preparada e a humanidade está arrumando para lá. A noiva de Cristo, aqueles que são seguidores de Cristo, o povo de Deus, ele está sendo preparado como noiva para esse casamento. Os demais, aqueles que negam Cristo, aqueles que estão fora da cobertura de Cristo, eles estão dentro ainda dessa história, mas indo para um destino profético que não é o da presença de Deus. Então, a partir dessa compreensão, a partir desse entendimento central e primordial da história de Cristo, nós entendemos todas as outras coisas. E tudo se responde a partir dessa revelação que nos foi dada pelos profetas do Antigo Testamento e confirmada pelo próprio Cristo a partir do seu evangelho. Segundo ponto importante aqui para a gente entender o todo da história da humanidade. O que nós devemos fazer então? É importante pensar sobre isso, porque se nós estamos compreendendo que existe uma história em curso, como nós participamos dessa história, como nós contribuímos para isso, qual é a expectativa de Deus nos revelando essas coisas? Então, o que nós devemos fazer? Se nós estamos falando de um dia D, o grande dia do Senhor, o dia do julgamento final, o dia que o Senhor fará justiça e haverá plenitude na revelação do Deus Criador. A verdade estará revelada por completo. Nós lemos aqui que Paulo fala que agora ele enxerga como um espelho embaçado, né? Então, uma compreensão parcial da realidade. Não há uma compreensão plena, porque o evangelho está sendo levado ainda, o evangelho está sendo entregue às nações. Então nós estamos nesse processo onde a pregação do evangelho está sendo anunciada. A partir disso haverá o dia da compreensão plena, onde todos os seres humanos verão a olho nu quem é o Deus Criador, quem é esse Deus que fez todas as coisas. Vamos entender aqui o nosso papel lá em Mateus 25, do 10 ao 13, a história e a parábola das 10 virgens.
Então as moças sem juízo saíram para comprar óleo. E, enquanto estavam fora, o noivo chegou. Vocês percebem como o mundo espiritual ele é explicado? Uma das ilustrações é sobre casamento. Então, quanto mais a gente busca compreender, tá, mas por que um casamento? Melhor fica o nosso entendimento sobre a realidade humana. As 5 moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa do casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, as outras chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor, nos deixa entrar. O noivo respondeu: Eu afirmo a vocês que isto é verdade, eu não sei quem são vocês. E Jesus terminou dizendo: Portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Isso aqui para nós é central e primordial. Principalmente quando nós falamos sobre ofício profético. O profeta, ele precisa levar isso adiante, ele precisa anunciar, ele precisa alertar a igreja, o corpo, de que nós estamos num processo de preparo, nós estamos num processo de santificação e nós estamos aguardando um grande dia. Então a igreja não pode se distrair com isso. Nós não podemos nos distrair nas nossas vidas pessoais, esquecendo quem somos, porque estamos aqui e para onde nós estamos indo. Então isso aqui é fundamental, quando nós falamos de evangelho, quando nós falamos da verdade revelada sobre a criação, sobre a humanidade, nós estamos esperando, o corpo de Cristo está se preparando para uma grande festa. Você com certeza já passou por essa situação de ter um evento muito importante, ou um casamento mesmo, ou uma formatura, onde você passa o dia inteiro se arrumando, se preparando, e às vezes uma expectativa de meses para esse dia. Essa tem que ser a nossa atenção e a nossa concentração, quando o assunto é a volta do nosso Senhor. E olha que interessante aqui que eu quero deixar para nós. Jesus, o noivo aqui, nessa parábola, ele faz uma colocação que impede as moças imprudentes de entrarem nesse casamento. Ele fala assim: eu não sei quem são vocês. Então, o que determina esse encontro com o noivo, essa participação nessa festa maravilhosa? Intimidade com Deus. Então, quem vai entrar? Como nós somos preparados? O que é ser adornado? Como a noiva está sendo adornada com vestes novas e sendo embelezada para esse casamento? Ela está conhecendo o seu Senhor. E está sendo, por meio desse processo de conhecer a Ele, está sendo transformada e santificada. Os valores do reino de Deus, as suas vestes estão sendo mudadas para elas estarem de acordo com essa festa. Então, isso aqui é central para nós. Vamos recapitular rapidamente. Primeiro de tudo, nós precisamos ter entendimento do que está acontecendo. Nós estamos nesse processo. Em segundo ponto, nós estamos participando desse processo e sendo preparados e nos permitindo a transformação que o Espírito está realizando em nós. Tudo na nossa vida, gente, precisa pulsar isso. Todas as nossas escolhas, as nossas decisões, elas precisam levar em consideração que algo está acontecendo espiritualmente. Nós temos essa revelação. Nós, como corpo de Cristo, nós temos esse entendimento. Por meio do Filho, a luz, a verdade e a vida brilhando em nós, nós sabemos o destino final da história. Nós compreendemos em Cristo que algo vai terminar. Como as coisas estão hoje, elas vão acabar. E nós precisamos, espiritualmente falando, nos preparar para esse grande dia. Então vamos entender todo esse processo. Nós já conversamos para onde nós estamos indo. Nós estamos numa série explicando aí as características proféticas, as características de uma igreja profética. Nós estamos entendendo agora o contexto espiritual. Então, como a igreja profética flui, o que ela anuncia, como ela profetiza. Todas essas coisas precisam estar alinhadas com as verdades espirituais das Escrituras. Então, eu coloquei aqui resumidamente para a gente compreender isso tudo. Para onde nós estamos indo?
Estamos à espera do noivo. Ele nos prometeu uma morada na presença do Deus Pai. Por meio do Filho, desfrutamos da comunhão com o Deus Criador. Fomos salvos e nesta vida terrena somos santificados para as bodas do Cordeiro. Estamos indo para a terra do descanso, ou seja, comunhão plena com Deus. Viver a eternidade em sua presença é a nossa herança, nosso lugar de descanso. Então, tudo que nós falamos aqui na The Lion, tudo que nós profetizamos, tudo que nós anunciamos, tudo que você precisa entender e ouvir para compreender a realidade diz respeito a essa verdade. O profético, ele aponta para Cristo. O profético, ele anuncia o grande dia. O profético é um chamado de Deus. São homens e mulheres usados por Deus para falar sobre essas verdades espirituais e alertar as pessoas para que aceitem o Filho, se submetam a esse processo de santificação e se preparem para viver na glória, para viver na eternidade com o seu amado. Olha que lindo, olha a profundidade da revelação das Escrituras. Tá bom, Carol, eu entendi. Eu estou num processo, eu estou me preparando e eu preciso me preparar, eu não posso me distrair, eu preciso estar vigilante. Como nós fazemos isso? Porque nós estamos falando aqui de intimidade com Deus. Nós estamos falando de conhecer esse noivo, de conhecer e se permitir viver os seus valores, os seus princípios e a sua mentalidade. Então eu quero deixar aqui algumas coisas importantes para nós. Primeiro de tudo, gente, a gente precisa guardar algo aqui central e fundamental na vida de um seguidor de Jesus. Tempo com Deus e Bíblia. Vida de oração e meditação nas Escrituras. 1 Timóteo 2, do 1 ao 8 diz assim: em primeiro lugar, peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas e ações de graça a Deus em favor de todas as pessoas. Orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Isso é bom e Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a Deus. Pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos. O ser humano Cristo Jesus, que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Essa foi a prova dada no tempo certo de que Deus quer que todos sejam salvos. E eu fui escolhido como apóstolo e mestre dos não-judeus para anunciar a mensagem da fé e da verdade. Eu não estou mentindo, estou dizendo a verdade. Quero que em todos os lugares os homens orem, homens dedicados a Deus, e que ao orarem eles levantem as mãos sem ódio e sem briga. O que Paulo está falando aqui? Olha, orem, tenham um estilo de vida de oração e orem juntos também. O que é a oração? A conversa com Deus, a conexão com Deus, seja mentalmente falando, a sua atenção, esse diálogo com o seu Senhor, onde você fala, mas você também ouve, onde você anda com esse Senhor, e você, ao andar com Ele, você o conhece e aprende como Deus funciona. Não digo isso aqui numa totalidade, porque o nosso Deus, ele é infinito, mas é uma busca constante de conhecê-lo. Nós somos os únicos, gente. Se você parar para pensar, olha só, nós somos os únicos que têm acesso ao Deus verdadeiro e ao único Deus que fez todas as coisas e a natureza. Essa é a nossa herança, o nosso presente por meio do Filho, aceitando o Filho, se submetendo ao Filho. O nosso presente é conhecer esse Deus, é nos reconectar com Ele e andar nesse estilo de vida de quem caminha com o Senhor. 2 Timóteo 3,16 diz assim: pois toda a Escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Olha só, Paulo mais uma vez nos ensinando sobre a importância
das Escrituras Sagradas. A importância de conhecermos esse livro maravilhoso que foi nos entregue, inspirado por Deus, para que nós possamos conhecer o seu coração e aprender sobre quem Ele é. Quando a gente fala de profecias e profético, não tem como uma profecia ser de Deus se ela é contrária à Bíblia, se ela é contrária às Escrituras. Então, para profetizar, o profeta de Deus, ele precisa ser muito experimentado das verdades bíblicas, porque as coisas que ele profetiza, elas precisam condizer com as palavras, com o evangelho de Jesus, com o que os profetas anunciaram do Antigo Testamento, com a lei de Moisés. Jesus falou isso: olha, eu não vim para negar a lei, para revogar, eu vim para cumpri-la. E nós como profeta, nós como igreja profética, nos dias de hoje, tudo que nós fazemos, somos, falamos e profetizamos, precisa ser em concordância com o que já foi revelado. Então nós temos aí um legado profético. Nós estamos sendo incluídos, estamos entrando aí num trem que já está correndo. O profeta, ele é aquele que ao andar com Deus, ele entende bem, porque o Senhor o prepara, ele entende bem a realidade espiritual. E ele sabe o desfecho de tudo isso, porque ele anda com o Senhor. 2 Coríntios 10, do 4 ao 6, diz assim: as armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim destruímos ideias falsas e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. E quando vocês provarem que são obedientes, estaremos prontos para castigar qualquer desobediência. O que nós estamos aprendendo aqui? Nós estamos entendendo que as nossas ferramentas para viver a vida aqui, elas não estão no campo da naturalidade. A nossa vida começa nas questões espirituais. A nossa existência nessa terra, ela começa na parte espiritual. E nós temos a possibilidade de caminhar e viver e pensar a realidade humana, não com a sabedoria humana, não simplesmente com a ciência, com os ensinos dos homens, mas nós temos uma revelação de todas essas coisas espiritual. E nesse lugar de revelação, não é por razão humana, por raciocínio e lógica humana, mas é um presente de Deus para a humanidade. Quem é esse presente, Carol? Cristo. Por meio de Cristo, da sua história, pela revelação de quem Ele é, do que Ele fez, do que Ele realizou, nós compreendemos as demais coisas. Aí sim, aí nós podemos nos utilizar da ciência, aí nós podemos nos utilizar da sabedoria humana para validar um presente que foi nos entregue gratuitamente por meio do Filho de Deus. Então, vamos amarrar aqui a nossa conversa de hoje para encerrar essa aula. Nós estamos falando sobre as características de uma igreja profética. E nós estamos compreendendo aí a história da Delion. Nós estamos entendendo o que é uma igreja profética. E agora nós estamos nos aprofundando nas Escrituras para a gente compreender qual é o fundamento da igreja de Cristo, do ofício profético e a partir de onde nós profetizamos. Então, a palavra de Deus, como é que a gente entende isso? Primeiramente, gente, primeira lição aqui dessa segunda parte é que Deus é um Deus de processos, é um Deus de ciclos, onde Ele renova as coisas. E por ser um Deus cíclico, por ser um Deus onde tem aí um processo de criação, por exemplo, nós entendemos que no todo da realidade humana também estamos num processo e estamos rumando para um desfecho disso tudo. Estamos rumando para um grande dia. E como nós temos certeza e convicção disso? Porque nós entendemos verdadeiramente que o Filho de Deus, Ele veio, desceu, se tornou carne, andou entre os homens, entregou para nós os seus ensinamentos, cumpriu todas as profecias, foi para a morte de cruz, levou sobre si os nossos pecados,
pagou o preço das nossas transgressões. No terceiro dia ressuscitou, deixou para nós o Espírito Santo de Deus. Hoje está à destra do Deus Pai, intercedendo por nós, preparando uma morada espiritual para nós, enquanto a igreja, o seu povo, está sendo preparado em intimidade com o Senhor, transformado, santificado, para que nós venhamos a encontrá-lo na consumação dos dias, onde haverá julgamento daqueles que rejeitaram Jesus, daqueles que aceitaram e conhecem o Filho, para que aí nós vivamos a eternidade na presença do Deus Pai. Olha só o resumão, essa é a verdade. Essa é a verdade revelada, espiritual, de tudo que está acontecendo neste momento. A partir disso que nós estamos conversando, nas próximas aulas, nós vamos falar um pouquinho mais especificamente do que anda acontecendo, por exemplo, na igreja brasileira. Quais são os desafios? Porque, como profetas, o que o Senhor, nós somos levantados por Deus como ofício, né, como trabalho, como função e missão no corpo, de apontar esse destino profético da igreja, mas também denunciar o que anda acontecendo no corpo. Então o profeta, ele é aquela ferramenta nas mãos de Deus de correção e de alerta. O profeta, ele chega e fala assim: olha, está errado isso, isso e isso. A partir da palavra, dos ensinamentos de Jesus, devemos fazer isso, isso e isso. Então eu queria deixar isso para nós hoje. Olha, é tempo de arrependimento. É tempo de santificação. É tempo de retorno ao coração do Pai. A igreja tomou um rumo e nós temos vivido os dias de hoje aí, vendo todos esses desafios que têm acontecido no país, catástrofes, questões climáticas, guerras, o que essas coisas intensificadas elas significam, o que o Senhor Deus está tentando dizer para nós e o que nós precisamos fazer diante deste cenário. Esse é o nosso papel como igreja profética, é falar sobre essas coisas, denunciar o pecado e anunciar o evangelho, o reino de Deus que é chegado entre nós. Foi isso que o maior dos profetas fez. Quem é, Carol, o maior dos profetas? Jesus. Jesus veio, desceu, ele denunciou o que estava acontecendo com o povo, as lideranças farisaicas, a hipocrisia. Ele apontou os erros. Olha, isso não condiz com o coração do meu Pai. Mas ele também anunciou um reino vindouro, por meio de sinais, prodígios e maravilhas. As suas palavras foram seladas com poder do alto, para testemunhar tudo o que ele estava falando. Então vamos lá nesta jornada linda e maravilhosa de entender melhor a situação que se passa por meio das Escrituras, o que nós estamos vivendo na nossa realidade, a partir da palavra e o que o Senhor espera de nós nesse tempo. Como nós vivemos aí, voltamos para aquilo que nós não deveríamos nunca ter nos afastado. Então eu espero você na semana que vem. E até a próxima. Quero deixar aqui rapidamente uma leitura para você. Hebreus 4. Vamos ler Hebreus 4 durante a semana e estudar a palavra de Deus. Tenha o seu tempo de oração. Faça suas meditações. Busque no Senhor respostas. Porque à medida que nós compreendemos as questões espirituais, a nossa vida natural, ela é reorganizada em Deus. Deus abençoe vocês e até a próxima aula.